Boa noite a todos. É um enorme prazer, uma grande alegria termos esse evento aqui hoje, iniciativa dos professores da casa, Fernando Schiller, Carlos Melo, que visa montar uma série de encontros com grandes líderes que fazem diferença aqui no Brasil, para, inclusive, inspirar a todos nós. E um desses grandes líderes está aqui hoje conosco, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, que deixou enorme saudade a todos nós quando, digamos, saiu do governo. Foi um período incrível na história do Brasil, foi um período em que o Brasil conseguiu atingir a estabilização macroeconômica depois de décadas de instabilidade. Foi um período onde muita coisa foi feita, se estabeleceu as bases para que o Brasil pudesse crescer de novo de forma equilibrada, sustentável. Então, todos nós devemos muito ao presidente Fernando Henrique e, como nós vemos pelo quórum aqui hoje e em torno desse salão, porque temos várias outras salas ocupadas com colegas de vocês assistindo pela internet, a popularidade e quanto nós efetivamente apreciamos o presidente Fernando Henrique é algo que aumenta a cada dia. Ele já saiu muito bem do governo e, quer dizer, dado as coisas relativas no Brasil hoje, ele realmente se impõe cada vez mais como uma pessoa altamente querida, popular, digamos, reconhecida, de que fez muito pelo nosso país. Então, para nós é um enorme prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje, e eu passaria a palavra, então, para os professores, para que toquem esse nosso programa. Muito obrigado a todos. Alô, boa noite a todos. É uma honra estar aqui ao lado do presidente Fernando Henrique. Dizer que a nossa preocupação aqui, presidente, há muito tempo, e um tema que eu pessoalmente persigo também há muito tempo, é a questão da liderança política, né? Na própria missão do INSPER, dessa instituição, está o desafio de formar líderes, não é? Não só líderes empresariais, mas líderes para o futuro, líderes para o setor público também, líderes para a própria política, mas essa é uma grande dificuldade, porque cada vez mais parece que essa moçada, parece que as novas gerações se afastam da política, né? Há nitidamente uma crise da política. Recentemente eu fiz uma entrevista com o senhor e nós constatamos que esse é um grande tema, que é o tema da liderança política. Então, eu quero abrir a nossa conversa para que o senhor refletisse sobre o que é a liderança política no mundo moderno, não é? O que é a liderança política, para usar a expressão do Moisés Naim, com a crise do poder, com o fim do poder. Como o senhor vê essa questão e, a partir daí, a gente avança por esse caminho? Eu quero agradecer aqui a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no INSPER, nessa sala que é tão simpática, as palavras do Cláudio Haddad, as palavras de vocês que vão me ajudar aqui a entreter o auditório com algumas conversas sobre liderança. Para mim é sempre um prazer voltar à universidade e conversar sobre esses temas. E vamos conversar do jeito que eu gosto, quer dizer, sem formalismo, sem muito protocolo. Vamos direto ao assunto. E você mencionou bem uma questão. Nós temos hoje uma sensação de falta de liderança, um certo vazio, um desinteresse grande e tal. Não existe uma liderança, um tipo de liderança. Depende das situações, né? Eu acabei de ler um livro que me fascinou pelo horror, que é um livro sobre Stalin, do Montefiore. Um livro antigo, mas tem 800 páginas. Eu levei muito tempo para ter coragem de ler 800 páginas. Nem imaginava que, às alturas da vida, eu pudesse ler 800 páginas. Mas é um livro interessante para ver um outro tipo de líder, que é um líder que se forma fora dos quadros da democracia. No nosso caso, nós estamos discutindo lideranças dentro de uma cultura, pelo menos, mais democrática. A cultura democrática exige convencimento. E, etimologicamente, convencer é vencer junto. E, na medida em que as pessoas, como você acabou de dizer,
têm desinteresse pela política, é porque elas não se sentem pensando juntos, elas não estão dentro do jogo, né? E nós temos uma outra questão, que você mencionou Moisés Naim, que ele está no livro dele, que é o seguinte: você hoje tem um outro fenômeno, que é o fenômeno que as pessoas estão mais informadas. Embora não estejam ligadas ao meio político e tenham até certo distanciamento, elas estão conectadas umas com as outras e circula a informação o tempo todo, as mais variadas e muito fragmentado. Você tem poucos quadros de referência e tem muita informação, e você tem esse fenômeno que é um ator novo, um personagem novo na política, que não está bem ainda compreendido, que é a capacidade que as pessoas têm de, sem sair de casa, estarem ligadas ao assunto. E, de vez em quando, saem de casa. Bom, e os nossos líderes foram treinados numa outra época, em que isso não era assim, em que a liderança se exercia pela persuasão, é verdade, mas a persuasão cara a cara, e uma persuasão, muitas vezes, movida por interesses mais imediatos. Você tinha recursos de poder, que eram o que quem tem poder tem a capacidade de dar e de tomar, dar e tomar. Você não pode dar nem tomar nada para a multidão, uma multidão conectada e que tem informação e que, de vez em quando, quer participar. Como é que você vai liderar nesses termos? Eu acho que é o fato que você está vendo na Europa também, e talvez mesmo nos Estados Unidos, né? Na verdade, a liderança passa a requerer certas qualidades adicionais às lideranças antigas. Se bem que a liderança sempre foi persuasiva, a liderança antiga, primeiro, estava muito mais ancorada no poder, portanto, em dar e tirar, em ter força, do que realmente o convencimento vinha junto com. Agora, são demandas difusas e você tem que ter um discurso que tenha a capacidade de tocar nas pessoas. Requer uma liderança de estilo moral, o que é novo, porque nós fomos nos habituando a perder o sentido da liderança com base moral. Passamos a ter uma liderança com base no dá cá, toma lá. Então, que a democracia mesmo implica num dá cá e toma lá de partidos, etc., etc. Você veja nos Estados Unidos, para não falar de nós agora aqui, por que Obama se elegeu presidente da República? Eu, por acaso, estava nos Estados Unidos nessa época que havia disputa. Eu achava que a Hillary tinha mais chance do que o Obama. Não obstante, o Obama ganhou da Hillary no Partido Democrático e depois ganhou nos Estados Unidos, porque ele simbolizava alguma coisa e tocava em setores que a política tradicional não toca. Então, isso requer hoje não só uma liderança verbal, mas uma certa exemplaridade. Quer dizer, as pessoas que conseguem, através do seu modo de viver, de ser, se simbolizarem algo que diga respeito ao que um setor mais amplo da população quer, lideram. O Obama significava o quê? Os negros estavam fora da jogada, os latinos estavam fora da jogada, enfim, los de abajo, de alguma maneira, não é? A Hillary, embora, a meu modo pessoal de entender, fosse mais capaz de governar do que o Obama, ela não tinha esse simbolismo. Pega o Lula aqui, que também surgiu simbolizando muito mais pelo que ele era como operário, pobre, veio do Nordeste, subiu, não sei o quê, e também por sua capacidade de... Simbolizou, expressou. Então, o que está faltando hoje não é a liderança capaz de fazer os acordos no Congresso, nem mesmo de fazer funcionar a máquina pública em setores específicos. É uma liderança que fale mais amplamente a uma população que está, aparentemente, não interessada em política, mas que está informada e que, de vez em quando, reage. Então, você tem que ter um discurso. Por que a Marina teve voto? A Marina não tem estrutura partidária nenhuma. Teve voto porque, de alguma maneira, ela tocava nas pessoas, por causa da ecologia, por causa dela, comportamento dela, que é simbólico. É claro que não é só isso. Você tem outras qualidades. Nós temos um sistema político que tem partidos, você tem que dominar o partido. A população, bem ou mal, também percebe se a pessoa tem ou não capacidade de governar. Isso acaba contando. Mas eu acho que nós estamos diante de um novo tipo de liderança. Está faltando esse tipo de liderança. Eu vou parar de falar, depois eu falo um pouquinho mais sobre outros estilos de liderança. Também, continuar nessa linha um pouco, presidente. O senhor
presidiu o país numa época de grandes transformações mundiais, né, e conviveu com lideranças do pós-Muro de Berlim, que foram lideranças que redesenharam o panorama global, né? Quer dizer, você teve Tony Blair na Inglaterra, você teve Felipe González na Espanha, você teve Bill Clinton nos Estados Unidos, a social-democracia alemã com Schroeder e assim por diante, Václav Havel na Tchecoslováquia. Não posso deixar de lhe perguntar, desse grande painel de grandes líderes, né, que marcaram os anos 90, que marcaram a redemocratização, a abertura global, etc., quem mais lhe impressionou? Quais foram os grandes perfis de liderança para o bem e para o mal? Bom, eu vou falar, não é um só. O Clinton sempre me impressionou. Por quê? Porque o Clinton tem um magnetismo. Se o Clinton entrar aqui, vocês logo percebem, esse aí é alguém. Né? Vou contar um casinho. Eu estava você falou do Havel. Eu estava na Tchecoslováquia, numa reunião, na República Tcheca, né? Numa reunião, em Praga. E, na reunião, o Clinton me mandou um bilhetinho. Se eu queria ir à noite a uma coisa de jazz. Eu não sou lá muito fanático por jazz, mas pela companhia, vamos. Vou. Me pediu que eu levasse a Mary Robinson, que é outra pessoa importante, foi presidente da Irlanda e também tem capacidade de liderança. Bom, eu fui. Cheguei lá, era um boteco qualquer e tal, jazz, e o Clinton não chegava. Demorou muito. De repente, chegou junto com o Havel, que era uma pessoa oposta. O Havel é um grande intelectual, mas não é um líder, assim, do ponto de vista de massa, ao contrário, é tímido. Bem, quando entrou o Clinton na sala, todo mundo levantou e aplaudiu. Antes dele falar qualquer coisa, aí ele pegou o trombone e ganhou todo mundo, é claro, porque toca também e tal. Mas o Clinton é assim, antes de fazer qualquer coisa, ele já ganhou. Já ganhou a parada pela presença. Bem, mas nem todos são assim, são líderes. Por exemplo, vou dar um que é latino, o Felipe González, que foi presidente da Espanha. Bom, o Felipe fez a Espanha moderna. Ele não é a mesma coisa de presença como o Clinton, mas dá a palavra para ele, deixa o Felipe falar. Em pouco tempo, você percebe que você está diante de alguém que tem o que dizer e que tem capacidade de conduzir. Deixa eu dar um outro exemplo de um que não fala nada, não precisa e já ganhou. Mandela. Uma vez eu fui com o Mandela em Durban, na África do Sul. Havia uma reunião qualquer, mas ele fez uma outra a respeito de preservação das florestas tropicais. E me convidou, e mais uns líderes africanos e tal. O Mandela ele tinha uma figura, para começar, muito elegante como figura, né? Vestido com aquelas roupas africanas. O Mandela, basta ele chegar assim perto, começar a falar pelo tom de voz dele, ele imanta santidade. Não é capacidade de comandar, imanta santidade. E, com isso, ele conseguiu fazer um milagre, realmente, que foi sair da cadeia e fazer acordo com o seu adversário e garantir uma certa prosperidade à África do Sul. Então, são líderes diferentes que me impressionam. Muito menos o Tony Blair, por exemplo, que eu conheço bem, me dou bem com o Tony. Mas o Tony Blair já é, digamos, um líder menos... Ele é muito inteligente, tem uma presença, fala, mas não tem essas mesmas características desses outros que eu estou mencionando. Vou falar de um outro que vocês conhecem menos, mas que me impressionou muito, que era o presidente da Alemanha, como é que eu não chamo? O primeiro-ministro da Alemanha, grandão, como é que é o nome dele? O Kohl. O Kohl, bom, primeiro ele só fala alemão, já é uma coisa que, então não vai, daí não sai nada, porque ou você sabe alemão, e o meu alemão é muito pouco fluente para eu poder acompanhar o Kohl. Mas o Kohl é um gigante, parece um camponês, é um gigante enorme e muito afirmativo. Vou contar também uma historinha, que ilustra melhor, né? Ele, uma vez lá, almoçando, lá, na chancelaria da Alemanha, primeiro ministério da Alemanha, ele começou a conversar e tal comigo, estamos eu e o ministro do exterior, que era o Lamprey, eu creio, na época, e ele com o pessoal dele. Mas era pouca gente. Aí ele disse, olha aqui, você tem que fazer... E ele começou a me dar lição, o que eu tinha que fazer. Bom, aí deu os exemplos do que ele fez. Eu nasci aqui na Alemanha, a Alemanha
lutou contra a França o tempo todo. Eu nasci perto de Köln, de Colônia. Ali era a zona francesa. Quando eu andava na calçada e vinha um oficial francês, eu tinha que abrir espaço para ele. Aí eu percebi, como outros também, que ou a gente põe um ponto final nisso, ou não íamos ter paz nunca entre a Alemanha e a França. E nós fizemos. Agora, me diz ele, a Alemanha é mais forte que a França, é mais poderosa, tem mais população, e não vai deixar a França fechar a Europa. Faça a mesma coisa lá na América do Sul. Vocês têm que dar a mão à Argentina e não deixar a Argentina fazer estripolia. Ele dizia, se imiscuía assim, mas um tipo forte, que você vê que ele tinha lá a sua visão do mundo. Toda essa gente que tem mais grandeza, desde que eu conheci muitos, mas desde que eu estou citando aqui, eles tinham uma certa noção da história. Presidente, deixa eu aproveitar o sociólogo e um autor da sua predileção, porque o senhor conduziu esse raciocínio. O carisma do Max Weber, de acordo? Porque todos esses nomes que o senhor levantou, de alguma forma, expressavam um carisma muito forte, mas o carisma também é muito perigoso ao mesmo tempo, né? Sobretudo em momentos de crise, né? E o Brasil, na história recente, as suas crises levam ao surgimento de um líder mais ou menos carismático. Eu me refiro tanto ao Jânio em 61 quanto ao Collor em 89. E isso tem um problema muito sério também para a gente. Daqui a pouco a gente vai falar do líder gerencial, mas eu queria explorar agora um pouco mais essa dualidade do líder carismático. Como é que o Weber encarava o líder carismático? Ele dizia, olha aqui, a tendência da sociedade contemporânea é a burocratização. Ele tinha horror à burocratização, horror ao comunismo, porque o comunismo levava à burocratização, e isso para a criatividade, a inovação. Quando a sociedade está muito enrijecida, quando os líderes da sociedade são incapazes de dar uma palavra que toque nas pessoas, só um líder carismático pode quebrar. Para ele, a capacidade de mover o mundo dependia do que ele chamava Unternehmer. Unternehmer quer dizer o seguinte, é o empresário criador. Né? Na empresa, o empresário é aquele que inova. E na política, quando está tudo muito fechado, só alguém que tenha carisma, ou seja, que seja portador da nova mensagem, que é um homem perigoso também, porque se ele for só portador da nova mensagem e ele não entender que ele está dentro de um quadro, ele não é democrata, ele pode fazer. O Hitler era assim, né? Até certo ponto o Stalin menos, né? Mas eram líderes carismáticos que quebram as estruturas, né? Aí esse é o risco. Mas no caso das sociedades nossas contemporâneas de massa, como são as nossas, ou você tem um pouco de carisma, um pouco disso, essa capacidade de tocar, ou também não move. É claro que se você, numa sociedade como a nossa, você tem... Vamos falar de Brasil e Venezuela. Eu conheci bem o Hugo Chávez. Ele era carismático. Ele era ator. No mundo contemporâneo, o líder político é um pouco ator. Se ele não prender atenção como ator, é difícil que ele tenha sucesso. O Chávez era um ator. Sempre chegava um pouco atrasado para os fotógrafos correrem para ele, ou chegava jogando uma bola no chão para chamar a atenção, né? Ele tinha uma certa presença de ator. Agora, ele destruiu as instituições na Venezuela, porque as instituições eram relativamente frágeis, e esse carisma dele permitiu que ele fizesse da Venezuela uma grande desordem. Se você não tem, daí a importância das instituições, da democracia, instituições, um líder desse tipo é perigoso. Se você tem instituições, esse líder tem que se ajustar às instituições. Ele funciona, mas ele não destrói, porque a instituição tem que ser mais forte que o líder, senão a coisa fica complicada. Se você ficar na dependência do líder, que é o que acontece nesses casos, vai mal. Então, você tem que sempre olhar para as instituições. Se você não tem instituições que funcionam, e aí tem que ter rotina, aí tem que ter gerenciamento, tem que ter essas coisas. Não é que o líder tem que ser ele e o gerente. Chega de gerentora, nós temos aí, dizem, não sei. Né? E não resolve. Quer dizer, o líder não é o gerente, mas ele precisa ter uma certa noção da importância da gerência. E tem para poder entender o jogo contemporâneo. Pensar um pouquinho, vou botar o presidente numa fria aqui, por exemplo, falar um pouquinho do Brasil, né? Comparando o seu tempo, né?
próprio Cláudio colocou agora, foi um tempo de grande revolução no Brasil, de grande modernização, de plano real, de responsabilidade fiscal, de consolidação do Ministério da Defesa. Quer dizer, teve um projeto grande de reforma do país, né? Hoje a nossa democracia está fazendo 30 anos, né? Eu não posso deixar de me perguntar qual é o seu balanço. Quer dizer, o Brasil piorou, melhorou, o Brasil se consolidou, a democracia brasileira ela é forte hoje, nós vemos uma crise no país, acho que cada um tem uma interpretação, mas é unânime que o país vive uma situação muito difícil, né? O que mudou? Qual é o seu balanço disso? Qual é a sua visão desses 30 anos de democracia? Não, eu tenho uma visão positiva do que aconteceu no Brasil, a despeito de tudo, porque a sociedade brasileira mudou muito, evoluiu muito, a força das instituições também, das organizações sociais que existem, das universidades e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa com sinceridade que eu gosto de repetir. Eu, infelizmente, nasci há 83 anos. Então, eu vi o Brasil mudar. Eu não posso ter uma visão pessimista, porque o Brasil no qual eu nasci, e no qual eu fui adolescente e mesmo adulto, era um Brasil muito mais sem esperança do que o Brasil de hoje, né? Nós tínhamos o choque, porque quando tínhamos alguma consciência, por causa da pobreza, que era enorme, mas nós não tínhamos meios para acabar com ela. Tinha que acumular muita riqueza ainda para poder enfrentar com alguma chance de êxito, né? Eu assisti quantas vezes a democracia sumir no Brasil. Quantas não digo, mas assisti no Getúlio, que eu me lembro, quando eu nasci, Getúlio já era presidente, ele ainda constitucional, 31. Logo depois ele passou a ser ditador, em 37, ditadura. Eu me lembro perfeitamente de uma solenidade que eu vi quando menino, de queimar as bandeiras dos estados na Praça Roosevelt do Rio de Janeiro, porque era para poder unificar o Brasil. Eu era menino, ia para lá cantar canto orfeônico com o Villa-Lobos regendo no Dia da Raça. Coisa tremenda, Dia da Raça, quer dizer, uma coisa meio nazista, né? Bom, e vimos o que era a ditadura do Getúlio. Sabia-se de tortura, de não sei o quê e tal. Viu o que aconteceu depois nos anos 68, 69, 70, 71. Quer dizer, você hoje, o grau de liberdade a que nós chegamos é muito grande. É muito grande. Você não tem uma coisa simples. Nós não temos medo político, eu digo, politicamente. Não era assim. Não era assim? Eu tinha medo. Porque, em certos momentos do regime autoritário, toca a campainha à noite em casa, você não sabe o que é. Pode ser qualquer coisa. Tem gente que some. E gente que você conhece, some, né? Isso, de alguma maneira, parece que está dissipado. A vida do Brasil, depois depois da Guerra do Paraguai, na verdade, o grande partido nacional era o Exército. E a toda hora interferia. Hoje você não sabe o nome dos comandantes militares. Não sabe o nome do comandante-geral do Exército. Eu, por acaso, sei de um, que é o comandante-geral. Mas você não sabe mais os nomes, não é? Isso não era assim. Você viu, os jornais discutiam o tempo todo a posição, não sei o quê, é como se fosse aquela coisa soviética do mausoléu do Lenin, quem é que está lá, quem é o comando do Politburo. Nós vivíamos em torno disso, da presença fantasmagórica e real de militar. Acabou isso aí, não é? Você, de toda maneira, tem uma liberdade de imprensa enorme. Eu sei que tem gente que fica, de vez em quando, os próprios setores do governo querem segurar, mas não conseguem segurar. Você tem uma multiplicação de escolas, que é uma coisa extraordinária, não é? Enfim, tudo, eu acho que no Brasil avançou, não é? A própria economia, quer dizer, bem ou mal, nós demos um salto enorme no Brasil. Nós estamos numa crise nesse momento, todo mundo sabe disso, mas eu não sou pessimista com relação a que o país não tenha potencial e que não tenha capacidade de retomar mais adiante o seu caminho e tal. Eu acho que a resposta é afirmativa, de que nós avançamos. Presidente, colocar aqui uma saia justa, a afirmação é minha, né? Eu acho que cada um, ao seu modo e guardadas as devidas proporções, talvez infelizmente para o Brasil, talvez os últimos dois grandes líderes do Brasil são o senhor e o ex-presidente Lula, né? Se a gente olhar hoje, tanto para o governo, se olhar para o Congresso Nacional, se olhar para a vida política do país, quer dizer, é desolador, né, para quem acompanhou a política nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, quando a gente olhava para o Congresso, nós víamos
o senhor, víamos o doutor Ulisses, víamos Mário Covas, víamos Montoro, Euclides Calco, que o senhor escreveu há pouco, Richa, enfim, Miguel Arraes, Leonel Brizola, até o Maluf, né, sabe, guardadas as proporções, mas havia liderança. Não é? E no passado também, quer dizer, mesmo entre 46 e 64, quer dizer, era extraordinário o número de lideranças que a gente colhia ali. Hoje não se tem isso, quer dizer, não se tem mais alto clero porque tudo virou baixo clero. Eu sei que é difícil responder isso, mas será que é só a questão da transformação, das revoluções lá que o Naim se refere? Ou, de certa forma, a gente construiu também uma visão de que a política não resolve, é o técnico, é o gerente, é a tecnocracia que vai resolver. E, nesse sentido, eu quero dizer que eu me refiro, de certa forma, àquilo que o Weber fala em Parlamentarismo e Governo numa Alemanha Reconstruída, que ele chama do legado do Bismarck, que é o legado de burocratas, e aí ele sinalizava para o risco do líder carismático. Queria que o senhor... Eu acho o seguinte, isso é inegável, não é só olhando o Congresso. Olha as igrejas. Quando eu fui presidente, tinha uma meia dúzia de cardeais que eu conhecia de nome, de estar com eles e de telefonar ou pedir que alguém falasse com eles, porque eles tinham peso. Hoje, você sabe, eventualmente, o nome do cardeal da sua diocese, e olhe lá. E olhe lá. Não é? Você tinha, naquele tempo, Dom Eugênio Salles, Dom Helder. Dom Helder já estava menos visível. Dom Paulo Arnes, né? Dom Damasceno, Dom Lucas Neves, enfim, vários. Eu posso citar vários nomes de coisas. Bom, isso não tem. Você tinha, na OAB, a disputa pela presidência da OAB era uma coisa de ressonância nacional. A UNE, o último livro que o Serra publicou, que, aliás, é interessante, chama-se 50 anos essa noite, o Serra descreve bem o que aconteceu naquele período, muito objetivamente. Ele era presidente da UNE, fazia discurso ao lado do presidente da República, e discutia com Jango. Ele era presidente da UNE. Bom, então, você tinha uma opção de coisas assim. Então, por que não hoje? Mesmo nos empresários. Eu me lembro bem de uma época, quando nós estávamos terminando o período autoritário, que um jornal que já não existe, a Gazeta Mercantil, criou uma eleição dos 10 líderes nacionais. E, ao criar a eleição, criou os líderes, que ficaram conhecidos. Antônio Hermílio, Olavo Setúbal, Jorge Gerdau, e por aí vai. Né? E eles entrevistavam essas pessoas, forçaram a existência de uma voz empresarial. Bom, por que não hoje? Eu acho que isso tem a ver, sociologicamente falando, também com a democratização, o que é positivo. Se você for olhar o Congresso do meu tempo, para não falar do meu pai, que foi deputado também, mas no meu tempo, era um congresso onde você tinha... Vou dar um casinho. Eu tenho um grande amigo lá nos Estados Unidos, chama-se Alfred Stepan, que, aliás, é especialista dos militares e tal. E o Stepan veio ao Brasil, era senador, foi lá, estava fazendo uma pesquisa sobre parlamentarismo, não sei o quê. Quando ele terminou, ele disse, olha aqui, eu estou espantado. Eu conversei com pelo menos 50 parlamentares de altíssimo nível, como nós não temos nos Estados Unidos. Era verdade. Por quê? Porque a elite é que ia para o Congresso. Hoje, o Congresso, como o país democratizou, você tem newcomers no Congresso que ainda não têm as habilidades suficientes para se destacar, etc., etc. Mas, se você for ver, a profissão dos congressistas mudou muito. Até a coloração começa a mudar. Isso não é negativo, isso é positivo. O que surgiu de novo nessa fase? Foram os líderes sindicais. Você citou o Lula, veio da onde? Do sindicato. O Vicentinho, que hoje é líder do PT, veio do sindicato. Quer dizer, houve um momento no Brasil, a partir do final do regime autoritário, a nova Constituição, um avanço grande, uma mobilidade social muito intensa. E isso dificultou a cristalização de novas lideranças. Mas é positivo que você tenha tido esse movimento ascensional de camadas que antes não apareciam. Só que os novos líderes vão ter que se haver com essa questão que nós já falamos aqui, que é uma sociedade diferente. E eles não estão também preparados para todas essas dificuldades dessa sociedade. Então, você reclama sempre da ausência de líderes. De outro lado, é o seguinte também, não é necessário que seja assim, mas, às vezes, a situação cria o líder.
Veja na guerra. Quer dizer, quando você lê a guerra, eu digo a Segunda Grande Guerra Mundial, Churchill era do baixo clero, era um beberrão do baixo clero, tomava dinheiro da mãe dele a toda hora, a mãe reclamava. Tem uma biografia fantástica do Lord Jenkins sobre o Churchill, onde você vê quem era o Churchill, e o Churchill virou um gigante. Não é? O Roosevelt era um politiqueiro do Partido Democrata. As pessoas não confiavam nele, diziam que ele concordava com todo mundo, não sei o quê. Virou Por quê? Porque ele não era só... claro que o Churchill não era só isso, mas ele teve oportunidade e se afirmou de uma maneira extremamente positiva. É diferente na questão do lado socialista, comunista, porque aí são outras características que levam à liderança. Mas esses se fizeram. Então, eu não sou desesperançado no sentido que se criem novos. Só que hoje a sociedade talvez requeira, ela é mais autorregulável, talvez ela requeira menos líderes tão... Alguns vai ter que ter. Você, para poder falar ao país, tem que ter alguém que tenha um pouco mais de ascensão moral sobre os demais. Mas você vai precisar ter de muita gente competente em suas esferas. Você mencionou que, quem sabe, esse competentismo tenha matado a liderança. É possível, mas eu acho que de aqui por diante não vai ter jeito. Você vai ter que ter gente competente. E você vai ter que, de alguma maneira, conciliar esse vazio, a necessidade, portanto, da existência de personalidades fortes com a sua compreensão da importância do gerentismo. Porque você não consegue fazer funcionar uma sociedade moderna sem ter gente especificamente competente. Diga-se de passagem, quando você olha com isenção, e já o tempo permite já isso, o que os soviéticos fizeram é extraordinário, com meios horrorosos, mas criaram um país, criaram uma indústria, competiram com os Estados Unidos. E não foi só porque tinham violência, mas tiveram competência também. Né? Então, nós temos que ver que aqui essa questão da falta de liderança e a presença do competentismo não pode ser substituído com agora sim vamos ter líderes e não competentismo. Vai ter que um misto disso. Presidente, um ping-pong aqui para a gente fazer algumas... Porque o senhor comandou um enorme e bem-sucedido processo de privatizações na economia brasileira, né, que hoje garante modernidade, desenvolvimento, etc. Por que ainda há preconceito no Brasil contra a abertura de mercado, privatização? Por que esse é um tabu no Brasil ainda? O que acontece com a cultura brasileira, que um tema que é tão consensual no mundo inteiro, ou que muitos países avançaram tanto, e nós ainda temos esta trava, vamos dizer assim, para fazer o que o Mário Covas falou lá em 89, dar um choque de capitalismo no Brasil? Olha, é o seguinte, a nossa cultura... Eu remei contra a maré. A verdade é que eu remei contra a maré conscientemente disso. Porque a cultura brasileira, ibérica, basta ler Os Donos do Poder, do Fausto, para ver o que é. É a cultura do Estado, compadrio, filhotismo. Né? Essa é a nossa cultura. A cultura brasileira não é democrática. A cultura. Não são só as instituições são democráticas. Então, cada vez mais, a cultura está mais atrasada do que as instituições. Bom, não obstante, você sempre tem uma luta no campo cultural. Antes de eu chegar ao governo, a discussão sobre privatização era muito grande. Vou lembrar o nome de uma pessoa com quem eu briguei muito, mas que é um nome respeitável, Roberto Campos. O Roberto Campos, o tempo todo, ele fazia panfletos para mostrar que era necessário privatizar, não sei o que e tal. Deixa eu dizer uma coisa, pessoal. Eu era contrário, não quando fui presidente, mas antes, à quebra do monopólio. Meu pai era general do petróleo e eu fui secretário do Centro de Estudos de Defesa do Petróleo, aqui em São Paulo. Nós éramos pelo petróleo é nosso. Naquela época, a visão era essa, e você tinha que criar condições, não havia a propensão de investimento, não era globalizada a economia, e quem queria criar o desenvolvimento, o Estado teve que entrar. O Getúlio não queria, no começo, a Petrobras estatal. Ele foi virado na Câmara. Foi a UDN quem fez, o Gabriel Passos, quem fez a virada. Bem, então, eu vi em mim mesmo como é que a cabeça das pessoas mudam. Petróleo vai lá. Vale do Rio Doce. Bom, nós privatizamos. No começo, eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas sobre a coisa. Por quê? Porque você não foi... Eu fui criado noutra cultura. Só que a cultura em que eu fui criado permanece aí. Então, alguns que pensam que são muito progressistas são muito regressistas.
querem voltar a essa cultura e não se deram conta desse fenômeno que hoje é banal, que é a globalização, que mudou tudo. A grande luta que eu tive como presidente da República, e, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa que tem formação acadêmica, professor de universidade e tal, é tentar mostrar a essa gente, olha, o mundo mudou, não adianta ficar pensando, vocês estão pensando de uma maneira que não tem mais vigência. Não é porque você está traindo os seus valores, é porque o mundo mudou e os valores são outros. Ou você entende isso, ou você fica para trás. Então, o que aconteceu nessa questão é que, naquela época, foi possível, depois de muita discussão, pode ver as pesquisas da época, a maioria da população apoiava, eu chamei, a flexibilização do monopólio da Petrobras, né? A população apoiava o fato, né? Apesar de que o pessoal do PT era contra, não só do PT, dentro do meu partido, no partido dos antigos, da Arena, antigo Arena, eu tive que escrever uma carta ao Senado, dirigida ao Sarney, porque tinha lá um outro senador, que era lá da Paraíba, que deu um tiro na cabeça do governador e não conseguiu matar. Bom, para dizer que eu não ia vender a Petrobras. Tive que escrever uma carta, que eu ia abrir o capital, que não sei o que, ela ia criar competição. Porque as pessoas não entendem que a questão central é a competição e a introdução de técnicas novas na competição. Não adianta você ter um monopólio privado, tirar do público para o privado, dá no mesmo. Você tem que ter competição. E a Petrobras era, e voltou a ser, uma repartição pública. O que é isso? Alguém dominado pelo poder político e infiltrado pelos partidos. Eu, outro dia, chamei lá o Felipe Restul, que foi presidente da Petrobras no meu tempo, para ver se eu estava exagerando. Porque eu disse, olha aqui, que eu me lembre, só teve um caso em que houve nomeação política no meu tempo da Petrobras. É o senador do PT, Delcídio Amaral, hoje do PT. E o que nós fizemos? Nomeamos o Delcídio, chamamos o Delcídio e chamei um outro para ficar vice dele, para ver se... técnico, para evitar. Foi o único caso no caso da Petrobras. No Banco do Brasil não nomeei ninguém de partido, nem do meu. O meu, por sorte, para mim, era fraco. Então, você pode lidar com mais independência nas questões. Caixa Econômica, a mesma coisa. Mas isso foi contra a maré. Se vocês forem ler as brigas do Congresso, eu pus lá um rapaz chamado Cutolo, que agora é da BUM, que não sei onde ele está hoje, bom, que foi quem modernizou a Caixa Econômica. A oposição foi cerrada no Congresso, discurso contra discurso o tempo todo. Por quê? Porque ele fez plano de negócios, ele criou agências negociais, acabou com a história que cada estado tem que ter uma agência da Caixa Econômica, para o deputado nomear, para o governador nomear. A cultura nossa é outra. Então, e até hoje essa cultura voltou, de alguma maneira. Quando você vê o escândalo do Petrolão, é um retrocesso corporativista e um retrocesso cultural enorme, porque se voltou à ideia de que esqueceram do gerenciamento necessário, do empreendedorismo necessário, e voltaram a ter a ideia de que é o poder político que decide tudo, e eu decidir tudo não é decidir a linha política, é a ingerência no manejo dos negócios. E a pressão para você fazer os negócios de acordo com os interesses políticos. Eu me lembro perfeitamente, no tempo meu lá, da Petrobras, o governador do Ceará, meu fraterno amigo e senador Tasso Gereissati, o governador de Pernambuco, foram dois no meu tempo, que eu me lembro, o Jarbas Vasconcelos e o Miguel Arraes, com os quais eu me dava muito bem. O governador do Rio Grande do Norte, do Maranhão, já era rosiano a certa altura, todos queriam o quê? Uma refinaria. E o que a Petrobras dizia? Não dá. É muita refinaria, não tem excesso, está longe da demanda maior, está longe do fluxo maior de petróleo, não dá. Eu não fiz. O presidente Lula mandou fazer 4. 2 prêmios, 2, não sei, uma no Rio e outra em Paraná, 4. Deu no que deu. Aí, isso por quê? Porque houve, de novo, a cultura tradicional tomou conta. Não é? Vamos fazer porque a vontade política é que prevalece. Não entenderam que a vontade política, quando ela vai contra os interesses do mercado, ela quebra as empresas ou ela fica ineficiente. Quando ela é competente, tem força, ela obriga a fazer e dá no que deu. Né? E aí por aí vai. Mas a nossa cultura é essa, e continua sendo. Isso é uma luta permanente para você modernizar o modo de pensar o mundo dos brasileiros. Presidente, então, deixa eu tornar a explorar o sociólogo, porque é irresistível quando o senhor sinaliza tantas vezes para a questão da cultura. Né?
conversa que nós tivemos há alguns meses atrás, eu perguntei para o senhor ainda da importância de um livro como O Reis do Brasil, que, por sinal, nossos alunos leem aqui. A herança rural, o peso da tradição que vem lá de Portugal, quer dizer, o homem cordial, que é extremamente emocional e tudo mais. O quanto que essa cultura, o senhor separou um pouco a cultura das instituições, mas o quanto que essa cultura, que essa mentalidade, ela não compromete, não forma instituições a sua imagem e semelhança, né? Essa questão, na sua fala, ainda é muito forte. Essa leitura culturalista do Brasil ainda é importante? Não? Veja, essa cultura ela desvirtua as instituições, né? Ela muda. Você pode mudar. Vamos fazer uma nova lei eleitoral. Vamos fazer. Vai ficar direitinho. Mas se você não tiver um comportamento realmente democrático, não vai. Vão minar de novo de outra forma. Bom, se isso ainda é importante. Eu gosto muito do livro do Sérgio Buarque, sobretudo do último capítulo, porque o Sérgio Buarque era um dos poucos naquela época que acreditava na democracia. O livro dele, Raiz do Brasil, é uma crítica ao homem cordial. Cordial que vem de core, coração. É o homem do impulso, do arbítrio, da vontade. Ele diz, a democracia requer a vontade abstrata, geral, igual para todos. Esse igual para todos, eu acho que é o norte que nos falta. Aqui nada é igual para todos. O presidente Lula disse, o presidente Sarney não é um homem comum. Bom, é claro que cada um de nós é diferente um do outro, não tem mais qualidade, mas você não pode dizer isso perante a lei, que se eu fizer um crime, eu sou um homem comum, tenho que ir para a cadeia. Né? Mas essa ideia de que a lei é a coisa tradicional, né? Então, eu acho que é preciso ter uma luta cultural permanente. Como é que você muda a cultura? Não é pela lei. Não adianta, você pode fazer a lei à vontade. Diga-se de passagem, a nossa Constituição deu um marco democrático grande, avançou em muita coisa, né? Mas você, mesmo na Constituição, tem outros setores que deram para trás e tal, por causa da luta. Como é que você muda a cultura? Você não muda a cultura por decreto, você muda por práticas. E a prática principal é a exemplaridade. Quando quem está no top do poder dá o exemplo, embarca numa cultura do atraso, a chance do atraso se incrustar nas instituições é enorme. Quando tem quem está no poder, aqui, pega a escola. Se os diretores da escola não tiverem uma visão adequada do que é o ensino, como é que tem uma certa relação de eficiência de resultado, não sei o quê, um certo comportamento pessoal e tal, a escola dá para trás. Mesma coisa no poder. Quando alguém está lá, assim, aboleta no poder, e não tem a noção da sua responsabilidade simbólica, no caso, eu vou dar detalhe, mas eu acho que é por isso que eu presto muita atenção às formas concretas das coisas. Bem, você, quando está no governo, ou em qualquer situação, não é só no poder, é muito difícil abrir porta. É muito difícil abrir porta do automóvel. Eu até hoje luto contra o pessoal, eu quero abrir primeiro. Né? Não é por nada. Claro que eu acabo agora eu não consigo mais, porque a porta é muito pesada. Com o tempo você não consegue. É para dizer, olha, está bem, eu sei que eu tenho, aspas, direito a que abra uma porta, mas vamos devagar com o andor. No cotidiano você tem que ter um certo tipo de comportamento. Desculpe falar um pouco pessoalmente. Eu deixei a presidência da República, vim a São Paulo, no avião presidencial, com a minha mulher, a Ruth. Chegamos aqui, trocamos de roupa na base aérea, tomamos um avião comercial e fomos para a Europa. E eu disse, eu fui pagando, e eu fui sem nenhum ajudante, nenhum, nem assistente, nem, como chama, segurança, nada. E disse aos embaixadores lá em Paris, que eram dois, que eram meus amigos pessoais, vocês podem ir ao aeroporto, mas não leve aquele pessoal todo. Porque quando você chega que é presidente, é um inferno. Você desce, tem que cumprimentar um bando de gente, você está cansado, quer dormir. Né? Eu digo, já não sou mais presidente. Bom, e fui para um hotel perto de Paris, em Chartres. E aí veio a polícia francesa tocando, apitando com o meu carro. Estava lá, cheguei lá, chamei o chefe da polícia, olha aqui, desculpe, muito gentil e tal, mas eu não preciso. Ele disse, mas nós temos instruções de vocês, se forem cumprir a instrução, cumpram longe de mim. Eu agradeço muito, não preciso. Fiquei lá e foi uma alegria chegar na Catedral de Chartres, eu e a Ruth, mas ninguém. Não tinha jornalista, nem segurança, nem nada. Bom, depois fui para lá, para a casa de um amigo meu, que é o Jovelino Mineiro, que tinha um apartamento que era da Dona Maria Sodré. Bom, a polícia francesa sabia onde eu ia ficar. E me disseram, vocês podem saber, eu não quero ver. Bom, e falei para o embaixador, quando eu precisar de automóvel, eu peço.
e passei a andar de metrô. Por quê? Para me autoeducar. Para me autoeducar. Claro que eu tinha dinheiro para ter automóvel, eu tinha automóvel mais do que dinheiro eu até nem tinha, mas eu tinha direito a ter condução e usei. Eu não sou maluco, quando eu precisei ir para a noite, mas eu digo, a gente tem que desinflar. Você é muito poderoso, desinfla, porque senão você fica um ser desagradável. Então, essas coisas fazem parte do comportamento, da cultura. Se você é democrata, você tem que ser democrata. Não pode ser só no verbo, você tem que ter... E não é fácil. Não é fácil para mim, porque eu não fui criado dessa maneira democrática. Então, não é fácil para nenhum de nós. Isso é um esforço que a gente faz de se reconstruir, se você realmente acha que a igualdade é um valor, que o ser humano vale por si, e pelo esforço que faz, né? Não simplesmente pela sua posição herdada ou mesmo conquistada. Mesmo que você conquiste, você conquistou, você foi presidente, né? Ah, eu tive não sei quantos milhões de votos. Naquele dia, hoje você não tem mais voto nenhum. Você tem que voltar a lutar. Então, eu acho que essas coisas são culturais e são importantes. Podemos abrir um pouquinho para... Eu acho que uma pergunta também, ping-pong rápido, assim, nós estamos aqui com muitos jovens e é uma questão que sempre volta. O senhor liderou uma polêmica enorme no país nos últimos anos, que é no tema do combate às drogas, né? E o senhor lançou literalmente uma polêmica, né, ao defender uma posição que um caminho seria a liberação de drogas leves para que a gente pudesse, de alguma maneira, criar uma legalidade assim por diante. Por que essa posição? Como foi essa posição? Como foi esse debate, presidente? E queria lhe acrescentar uma pergunta rápida. Qual é, na sua visão, na minha visão, o senhor inaugurou o conceito de ex-presidente, né? Qual é o papel de um ex-presidente na democracia? Vamos começar pelas drogas. Primeiro, deixa eu fazer um esclarecimento. Eu, pessoalmente, nunca provei droga nenhuma e tenho horror à droga, né? E sou quase uma careta, digamos assim. Agora, quando você vai analisar a situação, você vê o seguinte. Primeiro, no Brasil, o acesso à droga é livre, só que é na mão do bandido. Essa que é a verdade. A classe média tem acesso à droga na mão do bandido, né? Droga de qualidade lamentável e tal, e te força, leva a pessoa a isso. Segundo, você vai nas cadeias, eu tive nas cadeias aqui, nos Estados Unidos, lá em Portugal, fui ver a realidade, como é que era das cadeias. Né? Você vai, pega o cara e põe na cadeia, como a lei brasileira não permite botar na cadeia o usuário, só permite o traficante, a polícia sempre diz que você tem uma quantidade de droga com você maior do que o do seu consumo. Então, você, na verdade, vai condenado como traficante. Uma vez condenado como traficante, não sai da roda mais. Eu fui aqui ao Carandiru, com o Drauzio, o médico Varela, fomos lá conversar lá com mulheres, sei lá, 2, 3 mil mulheres estavam presas, a maior parte é traficante. Bom, elas contavam a história delas. A história delas é triste, porque elas, às vezes, eram usuárias todas, ou praticamente todas, mas iam comprar droga e depois tinha o marido, o namorado, sei lá o quê, que forçava e tal, e coisa, estava preso 6 anos, 7 anos. Quando sai da cadeia, quem é que dá atenção a elas? É o traficante de novo, que lhes dá emprego, que ninguém dá emprego. Então, é um círculo infernal. Nos Estados Unidos, agravando ainda, se você for negro, tem a chance muito maior de vir para a cadeia por uso de droga do que se você for branco. Então, é uma coisa bastante discriminatória. As cadeias entupidas de gente. Entrou na cadeia, só aprende mais crime, né? Bom, então, o que fazer com essa... Não é uma coisa simples o que fazer. Você não pode dar uma receita. Eu fui a Portugal e fiquei surpreso. O ministro da Saúde de Portugal me disse, olha, aqui nós resolvemos considerar como não crime o uso de qualquer droga. Eu digo, mas mesmo as drogas pesadas? Ele disse, esse conceito de droga pesada é enganoso, porque maconha toda hora faz tanto mal quanto cocaína de vez em quando. Os dois fazem mal. Todas as drogas fazem mal. Agora, o vinho também faz mal, o álcool também faz mal. E depende de como é que você usa. Não estou propondo, não. Mas se você fumar de vez em quando, não é grave. Se você fumar todo dia, se você acordar de manhã e me dar uma cachaça, tem que ir para o hospital. Está ruim também, não é? Quer dizer, então, isso não pode ser... Não se trata de proibir ou liberar.
não é liberar, é regular. Em que condições você aceita? Como é que faz? Isso varia de circunstância, porque, no caso nosso, tem um agravante que é a violência, que não existe em Portugal da mesma maneira que tem aqui. Então, não é só a droga, tão violento, tão dramático quanto a droga, é a arma e o uso que faz da arma. E juntando a droga, o bandido e mais a arma, é um inferno. No Rio, eles tentaram mudar a política, as UPPs. A UPP não tinha como objetivo prender o traficante, era expulsá-lo de lá. E nem era o objetivo de proibir o uso da droga ali, era de transformar aquilo num ponto de droga. E aí é por isso que dá a briga. A briga se dá pelo controle territorial. Cada um quer ter o controle das bocas, como no México, como aqui, como toda parte. E isso o Estado não pode aceitar. O Estado não pode aceitar que uma parte do território seja controlado pelo bandido. Então, quando você diz, bom, tem que regular, pode liberar o uso da maconha em certas condições, etc., etc., não quer dizer que você não tem que dar o combate ao tráfico, e à arma, e ao bandido. Não? É muito complicado. Hoje em dia, quando eu comecei a mexer nesse assunto, eu digo, agora estou perdido, porque vão dizer que eu sou maconheiro. Tá bom. Já o Jânio tinha dito isso numa campanha, eu não sabia nem o que era maconha. Bom, mas não aconteceu isso, que me surpreendeu. Me surpreendeu que eu não tivesse sido mais agredido por entrar num terreno discutir, e por dizer com certa franqueza. Depois começamos a conversar. Hoje eu sou presidente da Comissão Global que trata de políticas de droga. Quem são meus companheiros? Entre outros, Kofi Annan é meu companheiro. O Ernesto Zedilli foi presidente do México. Agora morreu, Carlos Fuentes, mas era membro também da comissão. Com Vargas Llosa. Mas, além disso, foi presidente do FED nos Estados Unidos, como é que se chama? O Volcker. Ele é ativo membro da comissão. Eles são pessoas, enfim, que estão, aí eu passo para o segundo tema, exercendo um pouco a função de ex. Não é? O Volcker, que foi presidente do FED num tempo importante e tal, ele é uma pessoa que já tem o seu lugar na história, bom ou mal está lá. Ele não está preocupado com ele. Não é? Eu acho que um ex-presidente devia ousar em certos temas e não se meter em outros. Quer dizer, você não pode ficar o tempo todo com a obsessão de voltar a ser presidente, ou voltar a disputar com os outros. Né? E você tem a obrigação de dizer o que você pensa, e dizer descompromissadamente. Quer dizer, não estou dizendo porque quero tal coisa, estou dizendo porque penso que é assim, posso estar errado, mas você tem uma liberdade enorme que, para ser exercida, requer que você não fique ambicionando voltar a ser o que já foi. Porque, se você quiser voltar a ser o que você já foi, você vai competir. E quem compete perde a capacidade de ser ouvido, de falar. Então, eu digo, bom, nessa coisa de droga, não por acaso, são os ex-presidentes. O Clinton também faz parte dessa coisa da luta para... O Carter também, todos eles pensam a mesma coisa. Aí tem o seguinte problema, que vive me colocando. Mas o senhor, quando era presidente, eu acreditava que era possível erradicar a maconha. Eu acreditava. O exército, mandei o exército queimar a árvore de maconha lá. Queima, no ano seguinte está de novo, porque é uma lei do mercado. Ou você diminui o consumo, ou você não segura a produção. Então, ou você faz campanha de educação, de limitar, baixar o consumo. Você fez com cigarro isso. O cigarro caiu. Por que não faz com droga? Não se faz. Você gasta o dinheiro na repressão e não na educação, não em preparar a população para entender os riscos. E as pessoas correm o risco se quiserem. Eu estive na Holanda. A Holanda tem uma visão protestante e tal, calvinista. Eles acham que a responsabilidade é pessoal. É dramático. O Estado não quer se meter nem na educação, porque cada um tem que tomar a sua decisão por si mesmo. É verdade que já tem um alto nível. Então, eu acho que essas coisas têm que ser passíveis de uma abordagem que requer a presença de figuras que não são, digamos, não podem ser acusadas de estarem nisso porque têm interesse, que tenham autonomia suficiente para poder dizer o que pensam e abrir o debate. Né? Como é que vai resolver? Eu também não sei, mas eu acho que nós temos que discutir em conjunto o que fazer. A propósito do debate, presidente, o senhor não acha que, nesse tema, em outros temas igualmente polêmicos, a questão da união homoafetiva, a questão do aborto, enfim, todas essas questões bastante controversas, não houve um retrocesso no Brasil nos últimos anos? Na qualidade do debate? Não perdeu a racionalidade? Não adquiriu um ranço ideológico? É provável que sim. É provável que sim, porque passou a ser... Você tem que estar defendendo
causas, né? E não analisando as situações e tentando criar um ambiente de tolerância. Eu acho que a gente, na democracia, deve valorizar a tolerância, a aceitação da diversidade, portanto, a aceitação do outro. Mas daí é você proclamar o diverso como melhor, ou como o caminho mais adequado, vai uma diferença. Houve no Brasil, em tudo, uma certa ideologização. Deixa eu pegar um tema que é menos controverso do que esse tema de aborto e droga e tal, que é a questão do racismo, né? Meus primeiros trabalhos como sociólogo foram sobre negro e sobre racismo, sobretudo no Rio Grande do Sul, no Paraná mesmo, Santa Catarina, não sei o que e tal. Bem, naquela época, nós tínhamos uma ideologia na cultura brasileira. O Brasil é uma democracia racial. Bom, o Estado defendia essa ideologia. Bom, eu fui fazer a pesquisa, outros também fizemos. E não é verdade. Tem discriminação, tem racismo e tal coisa. Então, tem que dizer que tem o racismo. Agora, de uns tempos para cá, e é curioso até você traçar como é que isso aconteceu, em grande parte foi a Fundação Ford, que queria combater o racismo e trouxe o modelo americano, e que é bem diferente do modelo brasileiro. Em que sentido? Não que aqui não haja racismo, mas lá o racismo, primeiro tinha uma afirmação legal, a segregação legal. Segundo, você vê, tem a questão do sangue. Se a avó é negra, você é negro. Aqui no Brasil é pela cara. Você pode ir branqueando, olha eu, vai branqueando. Você vai branqueando e tal. Não existe aquele mesmo tipo propriamente de raça. É um preconceito mais de cor. E mesmo isso depende. Se for moça e bonita, passa. Se for homem atlético, passa. É outra cultura. E nós passamos a adotar a visão como se fôssemos americanos, com a mesma... Enfim, e aí chegamos até as cotas, que é uma instituição que foi criada nos Estados Unidos, que lá foi muito criticada depois. Quer dizer, aí nós tivemos o mesmo exagero que você diz aqui, de pegar a diversidade, em vez de ser uma coisa, aceitar a diversidade, passar a valorizar o outro. Aí depende. Você, para aceitar a diversidade, tem que partir de um outro pressuposto, que é o da igualdade. Você é diverso a mim, mas não é melhor que eu, porque é diverso. Aqui nós estamos querendo achar que os diversos são melhores. Aí tem que tomar cuidado. Vamos fazer uma abertura para a nossa plateia, Carlos, então? Presidente Cláudio, uma pergunta. Carolina, Sérgio, quer fazer uma pergunta aqui? Vamos. Mas agora temos uma pergunta. Cadê a Sara? Cadê a minha aluna Sara? Está aqui a Sara. Então a Sara vai fazer uma pergunta, Sara. Pode fazer, quer fazer com o microfone aqui? Vai ter o microfone. A Sara é do jornal do... Interpost. Ela vai fazer... E a aluna do primeiro semestre e já está no jornal aqui do INSPER. Sara, com você. Obrigada, professora. Presidente, a gente queria... Foi mais pertinho. Podia levantar, Tá, desculpa. Pode levantar? Não precisa levantar? Vou deixar ela com... Pensando nas manifestações, desde 2012 que a gente tem visto em relação à Copa, em relação à saúde, à passagem, etc., e mais recentemente com as manifestações contra o governo, por que o senhor acha que essas manifestações não se refletiram nas urnas? Por que, assim, depois das eleições, a gente não viu uma mudança drástica no cenário político? Mas as pessoas continuam pedindo por mudança, só que na hora de votar não acontece. Por que o senhor acha que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você mencionou uma coisa que é verdadeira. As manifestações dos anos atrás, agora, foram manifestações sobre múltiplos objetivos, né? Aqui em São Paulo começou mais com o passe livre, mas depois foi mudando de temas, é uma multitudinária. Agora é um pouco diferente, que elas se concentraram no governo, contra o governo. Naquela época não era tanto contra. Mas eu não acho que não tenha refletido no comportamento eleitoral. Eu acho que refletiu, sim. A minha interpretação, posso estar errado, e eu não quero ser partidário, mas quando você olha, acompanha não só essa eleição, mas o conjunto das eleições no Brasil, você vê o seguinte: onde você tem mais mercado, vota na oposição. Onde tem mais governo, a presença do governo é mais forte, vota no governo. A oposição ganhou Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, e por aí vai. Espírito Santo, pula o Rio, Minas divide, Bahia para diante, já não. Bahia e o Nordeste já é mais complicado.
Mas lá votam pobres e ricos do mesmo jeito. E aqui também. Não é... Eu estou exagerando, tem alguma diferença que pode ser detectada, mas, em conjunto, o que está havendo no Brasil é um setor do Brasil que é mais favorável à dinâmica do mercado e da democracia e das pessoas se fazerem, e um setor do Brasil que acha que o Estado é que tem que fazer, porque o Estado é que faz. Dependem do Estado, em maior quantidade. Então, essas manifestações ocorreram com mais força nas áreas que são mais independentes do Estado. E nessas a oposição ganhou. Então, eu acho que teve algum reflexo, eu não sei, precisa medir o que aconteceu, mas acho que teve. E isso, se você acompanhar desta ótica o mapa eleitoral, você vai ver que isso não é novidade. Nós temos este padrão de voto. E que, curiosamente, o partido que nasceu para ser um partido do avanço passou a ser o partido que simboliza a cultura anterior, a cultura do passado. Houve uma mudança. Não por acaso perdeu base. Perdeu base na sociedade. Quer dizer, de alguma maneira, quando passa a ter voto nos rincões do país, é perda de... Os rincões não são a força propulsora do país. E essa é a dificuldade, não quero falar de temas muito atuais, mas da presidente atual, porque ela foi eleita pelo Brasil, por um Brasil ela tem que governar com o outro. Porque o Brasil que leva adiante é o outro, é o mais dinâmico. Ela tem que governar com o outro, apesar de ter sido eleita por um Brasil que não é tão dinâmico assim. Resultado, tem que nomear um ministro da Fazenda que representa o outro lado, porque senão não tem como se equilibrar no poder, porque as forças que a elegeram não são as dinâmicas do Brasil. Há um descompasso aí, por uma questão de alguns milhões de votos. Tá bem. Bom, Pois não. boa noite, presidente. Meu nome é João. E, bom, você falou sobre a evolução política que teve nesses últimos 30, 40 anos. Eu queria saber de você, assim, muita gente aqui vai para o setor privado, saber como que os empresários, os líderes empresariais apoiaram essa mudança política e o que a gente pode fazer depois como líderes de mercado para apoiar a continuação dessa evolução da política no Brasil. Bom, no meu caso, houve apoio forte. É inegável isso, que houve apoio. Não generalizado, que, por exemplo, quando você vai abrir a economia, quem abriu a economia não fui eu, foi o presidente Collor, mas eu era ministro da Fazenda logo depois, e a pressão que eu sofri de setores empresariais de São Paulo, eu era senador por São Paulo, gente muito ligada a mim, muito amiga minha, foi enorme para fechar a economia, né? Eu não fechei a economia, deixamos avançar. Mas, fora isso, eu posso dizer que, em geral, o setor empresarial apoiou, né, ou pelo menos as lideranças mais expressivas do setor empresarial. Mas não foi só. Eu, na época que era presidente, eu gravava todos os dias, ou quase todos os dias, o que estava acontecendo, como é que eu percebia as coisas. Eu estou revendo um pouco isso para publicação, se possível, post-mortem, porque eu falo mais mal dos amigos que dos adversários. Mas o fato é que, quando eu vejo, por exemplo, eu tinha uma comunicação permanente com o setor sindical também. Eu nunca deixei fosse a meu favor ou fosse contra. Eu mencionei aqui com o setor eclesiástico também. E, enfim, eu procurava ter todo presidente precisa ter um arco de conversa mais amplo para poder se manter. Mas, indubitavelmente, na hora de fazer as mudanças significativas no Congresso, o setor, boas lideranças empresariais apoiavam. Apoiavam em casa, porque na hora da votação no Congresso, ou o presidente se joga, ou nada acontece. Se quiser mudar alguma coisa, mudar a Constituição, precisa de 308 votos, é voto para burro, sobre 500, ou o presidente se empenha, ou nada acontece. O nosso sistema é democrático, mas é presidencialista, como é o americano. Nos sistemas democráticos, mesmo sendo presidencialistas, o Congresso tem muita força. E ele se o executivo não mostra que tem as rédeas na mão e que tem caminho, tem rumo, o Congresso se acomoda e vai exigindo cada vez mais para votar qualquer coisa. Quando o executivo tem um caminho que tem alguma ressonância com a população, com o povo, via mídia, via o que seja, o Congresso, então, avança. Mas se você quando o Congresso percebe que o executivo não está com a rédea na mão e não sabe para onde vai,
o Congresso toma conta, mas como ele não é executivo, ele não tem o que fazer para levar adiante, fica em impasse. Fica essa coisa meio morna, que nós já atravessamos vários períodos de calmaria, como no tempo antigo de Caravela. A gente entra em calmaria. Às vezes o mato está encapelado, não é nem calmaria, mas não tem vento. Então, isso é um risco muito grande que nós temos no Brasil, quando o executivo não entende que ele tem que formar agenda e, ao mesmo tempo, para formar a agenda e ela ser eficaz, ele precisa ter o Congresso. E você só tem o Congresso se tiver opinião pública. Porque o Congresso não reage... Bom, tem outros mecanismos, distribuição de benesses, né? Na verdade, é um misto entre o stick e a cenoura. É um misto. Mas tem que haver, no sistema presidencialismo, o motor propulsor é o executivo, não é o legislativo. Vocês têm mais alguma questão? Nós temos? Pois não? Presidente, o governo foi eleito nesse último ano pregando contra o ajuste fiscal, e agora a gente consegue, analisando nesses primeiros meses, que há uma crise política eminentemente no governo. Você analisa que essa crise com o Congresso, toda essa crise do governo, se dá apenas por uma questão econômica, por um erro de articulação do Congresso, ou isso vai além disso? Bom, nesse momento nós temos um acúmulo de crises, né? Houve, digamos assim, um esgotamento do estilo econômico de governar. Essa que eles chamaram de nova matriz econômica era uma coisa muito simples. Mais crédito, sobretudo o público, e mais consumo. Estourou. Estourou. Você não tem mais crédito para dar, e você não houve a taxa de investimento, o Cláudio me dizia, de 15% do PIB, você não tem investimento, você... Então, esse modelo está aí, e nós estamos assistindo o começo de um... Começo não, nós estamos em processo de uma crise desse modelo, né? Bom, além disso, você tem também uma questão que o mundo mudou, e mudou contra, né? Se você pegar o que aconteceu no final do meu governo, 2002, o último ano foi dificílimo, porque todo mundo achava que se o presidente Lula ganhasse, ia ser uma catástrofe. Então, a inflação subiu, não sei o que lá, foi preciso pedir dinheiro emprestado na FMI, não sei o que e tal. Veio 2003, o Palocci se elegeu, foi nomeado ministro, o Palocci entendeu a situação, viu que o que nós tínhamos feito era fundamental, tinha que ser mantido, manteve, e veio a maré positiva. Foi o boom das commodities, em 2004 e em diante. Aí houve uma grande expansão. Veio a crise de 2008, 2007, 2008. O governo entendeu que havia uma crise e tinha que fazer uma política anticíclica, o que era certo. Mas depois a crise foi esmaecendo, eles transformaram o anticiclismo em ciclismo. Resolveram pedalar. E começaram a pedalar, a fazer o que não pode, orçamento, etc., etc. Foi indo. Bom, deu nisso. Então, você tem uma crise econômica real aí, um problema econômico grande, e você vai ter que reinventar em base ao quê vai ter um novo impulso econômico no Brasil. Qual é a área? Houve erros brutais na parte de energia, erros merecedores de prêmio Nobel ao contrário. Que realmente a presidente Dilma é responsável direta, porque ela foi ministra da Energia, foi presidente do Conselho da Petrobras, pela crise da Petrobras, do etanol e das elétricas. É muita dose de crise, é muito forte. Isso afeta a produtividade, afeta tudo. E é um problema que está aí a ser resolvido. E tem uma questão política que é de liderança. Isso que nós falamos do Congresso e tal, aí é outro nível de problema. Em parte, reflete isso que eu mencionei antes, mais estrutural, que nós temos um Brasil dividido em termos de um Brasil mais dinâmico e um Brasil mais dependente do governo. Mas, em parte, tem um problema que tem a ver com a compreensão de que o Executivo tem que conversar com o Congresso, que o presidente Lula tinha. O presidente Dilma não tem essa compreensão. Então, isso é uma coisa mais específica, mais circunscrita. E você tem, pela primeira vez, depois de muito tempo, alguns elementos de crise de mal-estar social. Você já tinha um certo mal-estar genérico nas manifestações do ano passado, de 13, não de 14. Mas agora você tem um mal-estar mais específico, porque é gente que está começando a ficar desempregada, e as pessoas começam a sentir o custo de vida mais elevado, a taxa de juros é mais elevada, e desemprego. Então, a situação agora é complicada. Você tem uma questão social, que não é dramática, mas está aí. Você tem depressão, de reivindicação. Você tem uma questão econômica que já rachou o que havia antes. E você tem uma certa inépcia na condução política. Olha, é crise para não botar defeito.
Bom, já encaminhando para o encerramento, deixa eu cometer uma inconfidência aqui, presidente. Eu tenho colhido alguns pequenos casos, né, a respeito da liderança e a respeito do carisma, da sagacidade, da habilidade, da persuasão, né, de líderes políticos. E conversando com o líder do seu governo, o deputado Zé Aníbal, ele me contou um caso que eu acho muito interessante. Ele me fala de uma determinada votação do seu governo que estava muito apertada, estava muito difícil e estava disputando voto a voto. Aliás, foram várias as ocasiões que era assim. Voto a voto, e descobriram lá um deputado bastante simples, de Alagoas, que tentaram cavar o voto desse deputado. E fizeram uma romaria até esse deputado, foi o ministro Sérgio Mota, foi o líder do governo, foi a liderança do Senado, foi o presidente do Senado, todo mundo conversava com esse deputado não arredava o pé, até que parece que foi o ministro Sérgio Mota que sugeriu, bom, coloque ele para conversar com o presidente, coloque para falar com o presidente Fernando Henrique, quem sabe. Eu não acredito muito que seja possível virar esse voto, mas, enfim. E parece que o senhor convidou esse deputado, uma tarde, para que fosse ao Palácio tomar um café. E assim foi. Às 16h, o senhor recebeu, ficou com ele até às 5h, às 6h teve a votação, ele votou a favor do governo e passou a emenda. E todo mundo ficou impressionado, o que aconteceu. E parece que ligava para o senhor e falava, bom, presidente, mas o que o senhor fez? Eu falei, não sei, não fiz nada de específico, eu recebi ele aqui, conversamos, descobrimos até que temos um parente lá em Alagoas, em comum, uma coisa assim e tal. E o senhor também não sabia. E foram conversar com esse deputado. E o deputado disse o seguinte, sabe o que é? É que entre estadistas a gente se entende. Essa é a capacidade de persuasão. Não querendo que, sendo as últimas palavras para esta noite, o senhor... Fazer nessa linha do Carlos, para o presidente se despedir, talvez, aqui, presidente. Foi uma grande alegria receber o senhor. Mas eu não posso deixar de fazer também essa pergunta. Na linha do que o Carlos colocou, assim, o senhor é conhecido como tendo um estilo de um homem de diálogo num país que cada vez vive um conflito mais agudo, né? Às vezes o país perdeu um pouco isso. O senhor teve sempre um rigor ético, uma postura ética, num momento que o país parece que explode de corrupção, né? Então, não posso deixar, nós estamos com tanta gente jovem aqui. Quais foram, assim, quais são os valores que o senhor seguiu nessa sua trajetória, presidente? Quais são essas crenças pessoais nessa trajetória? Primeiro, vamos distinguir os valores das características, né? Então, como eu disse aqui, eu nasci nos anos 30, um Brasil atrasado, pobre, e a obsessão de toda a minha geração, qual era? Por um lado, a igualdade, por causa da pobreza. Depois, o crescimento, porque senão você não tem pobreza. E depois, porque passando por momentos muito amargos, a liberdade. E aí são os meus valores. Você ter um país mais igualitário, melhor, alguns programas que ajudem as pessoas a avançarem, educação no meio disso, a questão do crescimento econômico, que é fundamental, e você disso num enquadramento democrático. Digamos, grosso modo, são valores banais, comuns de quem é um democrata, etc., etc. Agora, como é que você exerce para poder chegar lá, que é a sua questão, né? Bom, quando eu fui para o Senado, e depois, especialmente, quando eu fui para a presidência, mas quando eu estava no Senado, meus colegas de universidade, eu era um professor de universidade, não tinha nenhuma razão para ser presidente da República. Professor aqui, professor em várias partes do mundo e tal. Eu gosto de falar, de dar aula e tal e coisa. Muito bem. Virei presidente da República, porque o Itamar teve um sonho, uma decisão maluca de me botar no Ministério da Fazenda, que era um momento que todo mundo ia se queimar. Eu era ministro do Exterior, que eu estava feliz da vida. O melhor emprego da República me deu o pior. Inflação de 20% ao mês. Mas aqui juntei uma equipe e funcionou. Então, para você liderar democraticamente, você tem que ter capacidade de juntar a gente, chamar os melhores, e não ter medo dos melhores. Você tem que ser seguro. Se você não é seguro, você vai competir com o seu subordinado. E aí está perdido. Você tem que deixar que o jeito se avance, que vá adiante. Em segundo lugar, você não governa se você não tiver coragem. Em certos momentos, você tem que ter coragem. Vocês não sabem o que é quando o ministro e o presidente do Banco, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, vão te dizer quantos bilhões de dólares você está perdendo por dia numa crise cambial. E o que fazer? Se você não é frio, se você se deixar envolver no olho do furacão, você não governa.
Você tem que ter a capacidade de se distanciar e tomar decisão, porque ninguém toma decisão. Não é que ninguém toma porque não tem as mesmas características, não estão na mesma posição. Numa certa hora, empurram para quem está na posição lá de cima. Você tem que ter coragem. Vamos fazer. E topar. Depois, eu acho que você, para levar ao seu caso, você tem que ouvir as pessoas. Metade dos problemas se resolve dando escuta. Você não vai atender o que a pessoa está te pedindo, porque você não pode. Pode ser até um bandido, mas eu ouço o bandido. Eu aprendi, primeiro que eu sou sociólogo, fazia pesquisa de campo. Quando fui candidato as primeiras vezes, dizia, não vai, porque não sabe falar com o povo, sabe falar melhor francês que português, que é uma infâmia. E por aí vai. Porque eu era professor, não sei o que era. Como era professor, achava que eu era da elite, não sei o que, está bem. Elite cultural, sim. Bom, mas eu ouvia, minha profissão era ouvir. Eu fazia pesquisa, e pesquisa com os mais pobres, ouvir. Além disso, eu tinha um exemplo em minha casa. Meu pai, eu disse aqui, foi deputado, mas meu pai era militar, morreu general. E participou da Revolução de 22, 24, aquela coisa toda. Até nos anos 30 chegaram todos eles ao poder. Bom, e em 22, 24 foram para a cadeia. Meu pai, primos, tio, todo mundo. Juarez Távora, toda aquela gente foi para a cadeia. E meu pai disse que na cadeia, e a cadeia que eles referem é uma pedra que tem no Rio de Janeiro, chamada Lages, no meio da Bahia, que ele ficou lá numa cela e o irmão numa outra cela. Ele disse, eu nunca deixei de falar com o carcereiro, porque depois de algum tempo o carcereiro passava meus recados para o meu irmão, e vice-versa. Falar sempre, ouvir sempre. Eu segui esse conselho. Quando eu estava na presidência, é muito difícil. Essa pessoa que foi lá falar comigo, eu não me lembro quem é de Alagoas, você falou, ele faz, eu tenho família lá, mas é muito difícil que as pessoas digam as coisas tal como são ao presidente, qualquer presidente. Porque o formalismo é muito grande. Mesmo que você não seja formal, a situação inibe muito as pessoas de dizerem com franqueza. Então, você tem que forçar muito, tem que ter sempre alguns que sejam capazes de dizer as coisas. Eu tinha. O Serra ninguém segura. Quando ele quer dizer uma coisa, ele diz. O Malan, de outra maneira, mas disse também. Né? Tinha alguns que diziam, né? Sem falar da minha mulher e das minhas filhas, mais que o filho, que muito desabridas em me criticar. Muito bem. Bom, mas, além disso, como é que você escuta o povo? Você só escuta o povo via pesquisa, não dá. O que é que eu tentava fazer? Com o que você pode conversar sendo presidente? Com o garçom, que te serve, com o motorista, quando o segurança não está ao lado, ou com o segurança, quando o motorista não está ao lado, para poder dar mais liberdade. Eu falava com o cara que cuidava da piscina, eu conversava longamente com ele, que ele estava lá há muitos anos e tal, conversava sempre com ele, para ver como é que estava, lá onde ele vivia, não sei o que lá. Com o cara que me fazia exercício, que vinha de um hospital qualquer lá. Quer dizer, você tem que procurar, de toda maneira, tem que ter curiosidade, tem que se abrir, tem que ouvir. Então, voltando às duas perguntas, isso que eu fiz com esse cidadão, porque eu sempre ouvia a pessoa. E eles, então, achavam que eu estava de acordo. Eu vi que o Roosevelt fazia isso também, eu só vi depois. Você deixa o outro falar, ele pensa que você está de acordo, às vezes você não está de acordo, você está examinando. Minha atitude pessoal não é de rechaçar o outro. Vamos ver qual é a razão dele. Se der para eu ajudar, eu ajudo. Se não der, eu não ajudo. Ou para resolver o problema. Mas o fato de ouvir já dá um espaço enorme de você criar alguma coisa. Tem que ouvir, tem que ter coragem, em certos momentos, de dizer sim e de dizer não. Não é? E tem que ter também alguma imaginação. Quer dizer, para poder... A imaginação, a meu ver, é a faculdade mais importante do ser humano. Não é a inteligência, é a imaginação. Só a análise não cria muito. Para criar, você tem que ter imaginação. E aí tem uma tragédia. Com o tempo, a imaginação decai. É meu caso. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Temos o presidente? Presidente? Obrigado, presidente. Boa sorte.